Olá, amigos do canal Espiritualidade. Assim como o nosso corpo, ao longo de uma vida, guarda as marcas de todos os nossos esforços, de todas as nossas lutas, do mau uso que fizemos dele, muitas vezes da sobrecarga de trabalho ou atividades excessivas que nós realizamos, as horas mal dormidas, a má alimentação, tudo isso ao longo da nossa vida impacta a nossa máquina física, o nosso corpo. Assim também a nossa alma. Todas as nossas ações, todos os nossos estados mentais, as emoções que nós cultivamos, todas as nossas atitudes, de alguma forma impactam naquilo que nós nos tornaremos no final. Afinal de contas, alma, espírito é a nossa própria essência, o que nós somos, seres espirituais. No Espiritismo é muito comum nós usarmos o termo alma para nos referirmos ao espírito encarnado e simplesmente espírito quando nós queremos nos referir à essência do ser, aquilo que de fato nós somos. Bom, e aquilo que nós fazemos em nossa vida vai repercutir necessariamente na nossa vida espiritual, porque o que nós fazemos, o que nós realizamos, de uma certa forma está imprimindo em nós aquilo que nós continuaremos fazendo. Essa é a comparação entre aquilo que fazemos produz marcas no corpo e aquilo que nós fazemos determina o que nós seremos, como seremos na vida além-túmulo. Foi uma comparação que também foi feita por Sócrates e ela é apresentada por Allan Kardec nesse item 10 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Eu vou passar a leitura agora para a gente prosseguir os nossos comentários. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um de seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias, podereis provar que se deve seguir outra vida que não nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça, e que antes de tudo devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um homem de bem. E aqui Kardec aponta como sendo das conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Essa ideia nós vamos encontrar no livro de Platão, que é conhecido como Górgias, ou Diálogo com Górgias, que era um filósofo sofista, um daqueles em que Platão traz como interlocutor de Sócrates nesses diálogos em que ficaram registradas ali as ideias desse grande filósofo. Esses outros personagens que citam aqui nessa narrativa, o Pólux é provável que seja realmente uma pessoa que era discípulo desse filósofo Górgias, mas o Cállicles, como apontam alguns estudiosos aí do trabalho de Platão, ele não seria um personagem real, ele seria uma personificação das autoridades gregas naquela época. Então esse diálogo pode ser que não tenha sido realmente um diálogo que aconteceu entre Sócrates e esses três personagens. Aliás, há aqueles que acreditam que Sócrates também não seria propriamente um personagem real. No Espiritismo nós consideramos sim que ele é um espírito, que ele viveu naquela época, inclusive há comunicações do espírito Sócrates. Então para nós essa questão ela não se torna tão importante quanto é essa ideia que ele nos traz nesse diálogo. Esse diálogo ele nos mostra então que as nossas ações, as nossas atitudes, elas repercutirão em nossa vida futura. Assim como acontece no presente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos, tudo que nós realizamos a cada dia, de alguma forma está moldando as consequências que nós teremos bem próximas, imediatas,
a curto prazo, em poucos dias, poucas semanas, poucos meses, mas o grande desafio para a humanidade foi sempre saber o que vem depois da morte. Bom, no Espiritismo isso não é um problema mais sabermos, pois a vida continua. E aprendemos também que as nossas ações, as nossas escolhas irão inevitavelmente trazer consequências para o futuro. Então nós devemos pensar que o presente, que a vida atual, essa rotina que nós temos, as escolhas que nós estamos fazendo, elas são muito importantes para a nossa felicidade futura. Essa última colocação aqui desse diálogo com Sócrates e esses personagens, ela é muito importante porque ela nos dá um princípio, que é esse, olha, que antes de tudo devemos aplicar-nos a não parecer, mas a ser um homem de bem. Ou seja, é extremamente importante que a nossa essência seja verdadeira naquilo que nós acreditamos. Em função de uma série de circunstâncias, de conveniências, de necessidade de sobrevivência, é muito comum as pessoas adotarem máscaras, personagens, aparentarem ser algo em função dos seus objetivos. Há pessoas que às vezes por muito tempo até conservam essa aparência, mas em algum momento elas se revelam, elas acabam demonstrando a sua verdadeira natureza. Geralmente isso acontece nos momentos de grandes provas, de grandes expiações, nos momentos em que nós somos privados das vantagens que nós tivemos até então, e é aí que a nossa personalidade se revela na sua totalidade. Mas de alguma forma, no nosso íntimo, nós sabemos bem quem nós somos. Talvez não saibamos na totalidade, mas nós somos a pessoa que melhor nos conhece. Talvez sim, o nosso espírito protetor nos conheça bem, porque ele conhece o nosso passado, de outras vidas, espíritos superiores dos quais fazemos parte, das suas famílias espirituais, também devem conhecer bem de nós mesmos, mas a cada momento, quem sabe de nós somos nós mesmos. Então, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas emoções que afloram em determinados momentos da vida, nós temos como nos autoavaliar, nós temos como saber. E nós seremos exatamente essa pessoa quando nós desencarnarmos, quando nós passarmos por essa grande transformação que é a morte. Daí a recomendação de Sócrates aos seus interlocutores. Muito mais do que parecer alguma coisa, nós temos que ser na essência. E esse é um grande desafio, já que quando nós nos avaliamos, nós percebemos que nós temos ainda imperfeições, temos defeitos, somos até capazes de reconhecer talvez algumas qualidades positivas, nem vamos falar em virtudes, mas vamos falar de algumas qualidades positivas, pois praticamente todas as pessoas possuem alguma qualidade favorável do ponto de vista evolutivo, já conquistaram alguma característica, pois sempre nós vamos ter como referência espíritos muito mais atrasados que ainda nem essas características, essas qualidades conseguem apresentar. Então a nossa apreciação, a nossa análise nunca deve ser muito pessimista sobre nós mesmos, mas ela não pode ser exagerada, ela tem que ser realista, devemos estar sempre refletindo qual é a nossa verdadeira natureza e o que nós pretendemos ser no futuro. Muitos dirão, essa é uma reflexão, uma preocupação inútil, pois o homem é incapaz de se modificar. Na verdade, não. Na verdade, nós temos sim poder de transformação. Não tão grande quanto nós gostaríamos, quanto nós desejaríamos, não tão rápido quanto nós às vezes queremos ardentemente produzir uma mudança, mas nós somos sim capazes de mudar algo, sobretudo através das repetições das nossas escolhas. Mesmo que nós não estejamos muitas vezes satisfeitos com os resultados imediatos, mas quando nós avaliamos que essas escolhas são positivas para nós do ponto de vista espiritual, embora elas nos custem ainda sacrifícios, embora elas ainda nos custem certas abstenções, que nós temos que abrir mão de certas conveniências do mundo, nós devemos insistir e prosseguir nesse caminho que nós escolhemos. Vivemos num tempo em que é muito comum as pessoas pensarem, se não dá certo eu desisto, eu deixo para lá, eu mudo, eu faço o que eu quiser a cada momento, não preciso me preocupar, afinal eu tenho o infinito pela frente, mas nós sempre teremos essas consequências futuras.
Portanto, o momento presente ele é extremamente importante em nossa evolução. Ele demanda da nossa parte uma procura insistente, permanente e de reforçar em nós atitudes positivas, de buscar diariamente recomeçar, sem lamentar erros, sem ficar pensando excessivamente poderia ter feito assim e não da forma que eu fiz, e, na verdade, a cada dia fazer essa nova tentativa de acertar, de prosseguir. É como a criança quando aprende a andar. Se ela desistisse na primeira queda, na segunda, na terceira, ela pararia o seu processo de aprendizagem. Mas chega um momento que o andar se torna um processo natural, tranquilo para o espírito ou para a criança. Assim também as tentativas de acerto. Assim também a insistência em, cada vez mais, nós procurarmos agir no bem. Daí a importância de sermos autênticos, de sermos realmente quem nós somos, sem procurar uma aparência de bondade, sem procurar uma aparência de virtude, mas também não precisamos sair por aí dizendo para as pessoas os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas imperfeições. Afinal de contas, as pessoas já são bem aptas, bem aparelhadas a fazer essa identificação. Afinal de contas, o que nós mais observamos e infelizmente muitas vezes fazemos é uma grande facilidade de identificar o erro do outro. Porque isso é algo que nos mostra ainda a sintonia, a afinidade que nós temos com esses comportamentos, com essas atitudes. Nosso grande desafio é observarmos os nossos defeitos, mas não com o objetivo de nos condenarmos, mas sim com o objetivo de procurarmos modificar, transformar a nós mesmos. E transformação é algo que demanda vontade, querer, desejo. E desejo se estabelece, esse poder de transformação, a partir de muitas tentativas, a partir de uma crença na nossa possibilidade de transformação. Por vários fatores somos levados a acreditar que nós somos incapazes de nos modificar. E um desses fatores é a acomodação, é eu estar se sentindo confortável, com relativa segurança, naquelas ações que nós estamos acostumados a realizar. E nós não mudamos porque muitas vezes nós não queremos ousar produzir essas mudanças. Então aquele que deseja realmente uma transformação precisa estar disposto a realizá-la. Precisa reconhecer que há custo, que há esforço, que há dedicação, que há abandono muitas vezes de situações convenientes que envolvem muitas vezes uma satisfação imediata, um prazer efêmero, uma segurança relativa daquele momento. Mudar, evoluir, exige necessariamente correr alguns riscos, que devemos sempre ponderar se são realmente os momentos que devemos corrê-los. Vamos ver o comentário de Kardec sobre então esse item 10 que nós estamos refletindo aqui, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Bem, Kardec comentou assim: aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo a qual a alma não purificada conserva as ideias, a tendência, o caráter e as paixões que ela tinha na Terra. Essa experiência que ele fala é da comunicação dos espíritos. Quantos relatos de espíritos nos vêm trazer ali as informações sobre o que eles encontraram do outro lado, que é exatamente o resultado da vida que tinham aqui. Ele ainda prossegue neste comentário dizendo: esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, que foi citada lá naquele trecho anterior que nós vimos ali do comentário do resumo da doutrina de Sócrates, ela não é inteiramente cristã, Kardec pergunta, né? Assim como Sócrates propôs lá no diálogo com Gorgias, não vale mais você sofrer uma injustiça do que você ser um injusto? Esse é o mesmo princípio que Jesus colocou neste pensamento, olha, neste ensinamento. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Ou seja, é melhor você passar por uma situação difícil do que você ser o causador dela. E se você está exposto a uma situação difícil em que alguém te fere, você necessariamente deve, se quer evoluir, se quer progredir,
dar ao seu próximo uma nova oportunidade, uma nova tentativa. Jesus, quando propôs isso, dar a outra face, era mostrando que para nós não devemos impedir a possibilidade de reconciliação, mesmo que ela custe algo para nós, mesmo que ela represente algum tipo de consequência indesejável. E ele mostra esse princípio: se nós não ousarmos dar uma oportunidade àquele que nos feriu, nós nunca vamos saber até que ponto realmente aquela pessoa está em paz conosco, o quanto ela realmente se arrependeu do que fez. É óbvio que isso precisa ser compreendido numa situação mais clara, Não podemos nos expor a pessoas que são declaradamente agressivas, violentas, não devemos nos colocar à mercê da ação de ninguém que possa nos ferir, que nós estamos sabendo claramente. Mas quando nós queremos restabelecer paz e harmonia, nós estamos sujeitos a termos a mesma situação novamente, já que o outro pode estar usando uma dessas máscaras que estávamos falando aqui no início. Pode aparentar o desejo da reconciliação e na verdade não há. Mas ainda assim, para nós é sempre uma conquista espiritual estarmos abertos a uma reconciliação, a uma nova oportunidade àqueles que nos feriram e nos magoaram. Isso é uma característica do espírito que caminha seguro no seu processo evolutivo. Estar sempre disposto a uma oportunidade nova àqueles que são ainda muitas vezes ali incapazes de demonstrar claramente que são bem intencionados, mas ainda assim vamos ter que correr um risco. E quando nós reencarnamos, nós viemos com inúmeros riscos para uma vida. Tudo que é planejado e pensado no mundo espiritual antes de renascermos é com o objetivo que dê certo. As pessoas planejam realizações em comum para terem êxito, não fracasso. E muitas vezes aqui, reencarnados, fracassamos. Então veja, é um princípio da própria evolução. Estar submetido ao erro, ao fracasso, a colher resultados negativos, que sempre podem se tornar positivos quando nós passamos a interpretá-los como oportunidade de aprendizado, como oportunidade de acerto, como oportunidade de aprender mais sobre a vida. Quem sabe se nós mudássemos esse conceito, de que perda, prejuízo, derrota é sempre negativo, e passássemos a entender que toda experiência ela é positiva de acordo com a forma como o espírito a encara, ou seja, como nós encaramos, nós somos espíritos. Cada experiência da vida, por mais amarga, por mais dolorosa, ela sempre vai representar para nós alguma oportunidade de crescimento. Agora, se crescemos ou não nela, dependerá exclusivamente da forma como nós nos conduzirmos com os resultados que essa experiência nos trouxe. Às vezes nós recebemos a ingratidão, recebemos a traição, recebemos muitas vezes ali a sobrecarga de compromissos que pertenciam a outros e que deixaram conosco apenas a responsabilidade. Recebemos muitas vezes acusações injustas, mas isso faz parte de um mundo de provas e expiações. Se nós quisermos realmente nos libertar disso, devemos pensar: o que eu posso fazer de melhor com os resultados negativos que tenho tido? Como eu posso me conduzir? Como eu posso aproveitar o fracasso de alguém em relação a mim para que eu possa crescer, para que eu possa me transformar? Por aí nós percebemos que perdão e nova oportunidade é sempre o melhor que nós temos a fazer por nós mesmos. Então eu convido neste instante a todos para a nossa prece de agradecimento a Deus pela bênção da vida, pela bênção do conhecimento espiritual e pela oportunidade de aprendizado, Senhor. Permita, Senhor, que tenhamos todos a força, a coragem para vencermos os desafios que a vida nos apresenta, Senhor. Que possamos reconhecer nas nossas experiências os degraus que nos conduzem a essa ascensão espiritual, que nos faz cada dia com possibilidades novas
de nos melhorarmos, de crescermos e de aprendermos. E se temos colhido, Senhor, muitas dores, muitas lutas, decepções em nossas vidas, que possamos receber as consolações e as instruções amorosas dos Espíritos amigos a nos auxiliarem, a nos ajudarem a dissiparmos mágoas, desgostos, ressentimentos e frustrações. Que vejamos sempre com olhos de alegria, de esperança, cada novo dia, e assim possamos prosseguir seguros para o grande futuro que nos aguarda, Senhor. Aos irmãos caídos, desalentados e abatidos, as nossas vibrações, Senhor, de fé, de esperança, de que eles recebam as consolações para superarem os seus desafios. Que todos possamos, Senhor, alcançar a paz em nosso mundo íntimo, a paz em nossas consciências. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, nosso programa Ponto de Vista, e nos ajude na divulgação dos demais programas do canal, curtindo, comentando e compartilhando. Um grande abraço a todos e até a próxima!